Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, Toyota Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2025. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo veio com algumas atualizações. Parte da grade frontal aqui do modelo, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade no painel, no seu interior, agora com recarregamento de celular por indução sem fio, painel digital de 12.3 polegadas e também freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Ele conta com um sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária e uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV da Toyota, partindo aqui da sua frente, dos faróis que saem da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, porém nesse modelo XRE não teve mudança, somente na versão XRX, que é a topo de linha. Aqui o friso com todo esse filete que atravessa toda a parte do farol, com a luz de condução diurna e também aqui o detalhe, o indicador de seta, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático e sistema comutativo automático dos faróis alto e baixo. Todo acabamento aqui no interior, prata e também preto brilhante, que fica bem destacado aqui na parte do farol. A principal mudança aqui na frente, toda essa parte da grade frontal aqui justamente na parte superior, com todo esse detalhe aqui com um vinco bem pronunciado, onde tem essa peça com detalhe em preto brilhante, que também é novidade aqui na parte de design, com 2 pontos do sensor de estacionamento dianteiro, com uma alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior. A parte do para-choque aqui mais abaixo, com todo o detalhe preto fosco, a grade inferior com a abertura na horizontal, esse não teve mudanças, e tem aqui o farol de neblina em LED. Mais abaixo aqui um aplique que é na cor do veículo, que é um cinza granito, e a principal mudança, como vocês podem ver, toda essa abertura da parte da grade, esse detalhe com essa peça aqui em preto fosco e também preto brilhante e também cromado, onde já se une aqui na parte do logo do modelo com a inscrição aqui da marca Toyota, onde temos os sensores com um radar do sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária para o modelo. Aqui a parte acima, no para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos que saem lá de cima, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos com um torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, que teve atualizações referente à legislação de emissões. Ele perdeu 2 cavalos, mas nada que altere na performance do 0 a 100 no modelo. Ele conta com um câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, com a primeira marcha engrenada e 10 velocidades ali, que são, no caso, simuladas no modelo, para ficar com a saída mais rápida numa saída de trânsito referente a essa primeira marcha engrenada. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série no modelo. No capô, manta acústica, também entra a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas. A roda da versão XRE anterior não era esse modelo, passou a contar com a roda da versão XRX do modelo anterior,
com a parte diamantada das bordas indo até o centro, os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, porta antifurto que agora acompanha o modelo e o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento e vão livre de solo de 16,1 centímetros na caixaria de roda, todo esse detalhe em preto fosco, assim como a saia lateral. Você vai perceber que vai dar a volta por todo o carro, os vincos bem aparentes da primeira porta até a segunda porta, aqui ao meio também, e aqui você vai perceber um contorno que termina aqui na parte da lateral do modelo. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, aqui também na parte envidraçada, aqui abaixo na parte do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor com a função também quando você aciona na chave para fechar o veículo. As maçanetas são na cor do veículo, que é um cinza granito metálico. A coluna B com esse detalhe em preto fosco e aqui a régua aqui do teto com detalhe em cinza metálico. Na coluna C, a inscrição Corolla Cross com acabamento aqui todo em preto fosco, assim como toda a parte envidraçada aqui do modelo. A suspensão traseira continua sendo com eixos de torção e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior. Parte do para-choque aqui todo em preto fosco, refletor noturno para ajudar na visibilidade. O detalhe aqui com um aplique que é na cor do veículo, e na parte traseira aqui não teve nenhuma alteração referente à parte dos escapamentos aqui ou das lanternas traseiras que saem da lateral, vem até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação é em LED, com todo esse detalhe aqui com a moldura em preto brilhante, a inscrição Corolla Cross. Na parte da tampa traseira, esse vinco bem pronunciado, harmonizando com a grade frontal, e a inscrição Corolla Cross XRE e o logo com os detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, spray de limpeza aqui dos vidros, spoiler integrado e também antena Shark Fin ali no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro. Ele tem capacidade de 440 litros. Por ser um SUV médio, tem um bom espaço para você estar utilizando. Iluminação halógena somente aqui do lado esquerdo. Esses ganchos aqui do lado esquerdo e do lado direito você pode estar colocando uma sacola, uma bolsa, algo para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 2 kg. A esteira que você consegue estar puxando aqui para tampar as bagagens caso necessário. Puxando esse detalhe aqui, você tem a parte aqui com kit de ferramentas, com step de uso temporário com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Um nicho aqui do lado esquerdo e direito. Parte traseira aqui com todo esse detalhe em preto fosco, a alça que você pode estar puxando para fazer o fechamento aqui do porta-malas. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Os 4 pontos aqui referente à iluminação em LED da lanterna de neblina traseira, para trazer mais segurança. E falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e ABS assistente de rampa e também 7 airbags, sendo 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,64 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. E um item que vem de série aqui no modelo é a soleira, que não vinha anteriormente. Aqui nesse modelo já vem essa parte com a soleira. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço. Praticamente 2 dedos, como vocês podem ver aqui no interior. O teto, ele é cinza, mais escuro, com as alças, iluminação halógena aqui no teto. E aqui você conta com o revestimento do banco em couro ecológico, com porta-serviço somente para o lado do passageiro, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e 2 tomadas USB do tipo C. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem na fileira traseira, para recarregar um celular, por exemplo. Toda a parte mais lisa, com a costura aparente, e aqui os pontilhados ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes para vocês ainda na parte traseira. Aqui ó, cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com um detalhe aqui com 2 porta-copos, Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes. Uma mudança aqui é esse revestimento aqui em tecido marrom bem macio ao toque, fica bem aparente aqui no modelo. Você consegue estar puxando essa parte aqui, ó, o banco ele é bipartido, 60 por 40, então se você quiser colocar algo que não coube no porta-malas, tem como descer as 2 partes, isso traz mais comodidade. Um outro detalhe é que você tem 2 ângulos aqui referente aos assentos. Esse primeiro, ou você puxa aqui e desce mais uma vez, você consegue inclinar mais, isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Referente às portas aqui, ó,
Essa parte do revestimento aqui em couro, ele é marrom, como vocês podem perceber, meio macio ao toque. Aqui é com plástico bem macio ao toque, com a costura aparente, os puxadores aqui que são prata, e esse detalhe aqui em preto fosco, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com toque só, também uma segunda opção de porta-copos, e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla Cross. Do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil. Ele vai soar o alerta e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Parte aqui ó, com um ajuste de altura somente para o banco do motorista. Essa outra alavanca já é para ajuste da inclinação das costas, para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura do tanque de combustível, que são 50 litros, a inscrição Corolla Cross, e aqui não temos mais o freio de estacionamento no pé. Agora ele passa a ser eletrônico. Vamos entrar aqui para mostrar os detalhes do interior do veículo para vocês, do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2025, que já está em funcionamento. Aqui uma tela digital de 12.3 polegadas, a mesma do sedã, multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, os botões físicos aqui ao lado, é do sistema Harman Kardon, porém o som não tem a assinatura da Harman, então você tem aqui a parte intuitiva ao toque, mídia AM, FM, USB, Bluetooth, projeção, estações de rádio, favoritos, você consegue estar selecionando aqui. Telefone, você consegue fazer a conectividade via Bluetooth para fazer o atendimento aqui na parte do volante, que é do tipo multifuncional, e também conectar o seu Android Auto, Apple CarPlay sem fio, traz mais comodidade. Parte com o veículo aqui com informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia e consumo. Consumo com histórico, média de consumo, você consegue acompanhar tudo por aqui. Configurações gerais, você tem aqui dispositivos, som com a equalização que você consegue estar fazendo, e a configuração geral também aqui do modelo que você consegue estar alternando. Aqui ele não tem TV digital nem GPS integrado, por conta do Android Auto Apple CarPlay. Você consegue usar os aplicativos aí pelo Google ou Waze para fazer o GPS e a utilização aqui do modelo. Como ele está mais limpo aqui, que eu não estou conectado o Android Auto Apple CarPlay, se você tivesse conectado já apareceria os ícones aqui, ficaria uma tela mais preenchida. No console central você tem aqui ar-condicionado de tipo digital, é apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura aqui para o lado do motorista, ar quente, ar frio. Aqui você regula o fluxo do ar-condicionado, você liga o ar-condicionado, fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo, modo econômico, aqui onde você vai direcionar o fluxo, aquecedor do vidro traseiro, ou desliga, ou aqui a parte do para-brisas. Botão Start Stop para fazer ignição aqui no modelo. No console central esse detalhe aqui em preto brilhante, cinza metálico, acabamento aqui do painel bem macio ao toque com a parte aqui da costura aparente. Mais abaixo no console central esse detalhe prata, preto fosco, e aqui ó, a novidade que muitos com certeza vão gostar no modelo. Freio de estacionamento eletrônico e função Brake Hold. Vamos supor que você está no trânsito ali, você vai acionar e não precisa ficar ali pressionado pé no freio ou no estacionamento, enfim, trânsito mais pesado, realmente facilita o uso no dia a dia. Outro detalhe aqui que vocês vão gostar também é aqui ó, a parte do console central com recarregamento de celular por indução sem fio. Tem iluminação em LED azul aqui no interior. Se você tiver um smartphone que é compatível com a tecnologia, tem como você estar utilizando, realmente vai trazer muita facilidade. Aqui você tem uma tomada USB do tipo A convencional para você conectar um pendrive para ouvir sua música preferida, ou até mesmo uma segunda opção de celular. Aqui você tem o câmbio automático, que é do tipo CVT, simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, como eu falei na apresentação do motor. Câmera de ré, você tem as linhas dinâmicas de distanciamento, mas não tem as linhas quando você esterça o volante aqui para você se orientar. Tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês, então vou me aproximar próximo ali do outro carro que está aqui atrás. E aí você se aproximando, ele vai aparecer a crítica aqui, ó, os 4 pontos traseiros e os 2 pontos dianteiros. Se fosse a versão XRX, já teria 4 dianteiros. Essa é a diferença entre os modelos aqui, referente à quantidade de sensores de estacionamento. No modo Drive, você consegue colocar aqui para o lado esquerdo, para trocas manuais, para frente da primeira décima, para trás das reduzidas, facilita numa descida de serra, para uma retomada de curva, enfim. Todo o detalhe aqui que você tem dos 2 porta-copos, e aqui você tem a função aqui, ó,
de modos de condução. Modo Power. Quando eu aperto aqui, ele já vai mudar ali, ó, vai ficar vermelho. Isso para indicar que ele vai fazer a troca do sistema automático de uma maneira mais rápida para você ficar com um giro no motor. Se eu apertar mais uma vez, modo normal, já aparece a silhueta ali do carro, e se eu apertar mais uma vez ele vai para o Power. Então isso aqui é bem interessante para você estar utilizando no dia a dia, e você viu a parte aqui do detalhe do painel digital que realmente fica bem intuitivo. Você consegue ativar ou desativar aqui o sistema de tração e estabilidade do modelo, que é bem interessante também para estar utilizando. Descansa-braço revestido em couro, essa parte aqui com a linha aparente, e aqui na parte lateral também aqui é com couro marrom, terracota, que vocês vão perceber. Você consegue trazer mais à frente aqui, eu abri, tem uma tomada 12 volts, todo espaço para você estar utilizando aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico, com essa parte mais lisa, as costuras aparentes, os pontilhados aqui ao centro, mais acima, e também todo o acabamento com aquele tecido marrom, como eu falei para vocês, bem macio ao toque, com a parte lateral aqui, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui a abertura do espelho, já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é interessante. Também a iluminação halógena aqui no teto. Esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico no seu interior. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Todo o acabamento aqui do painel é bem macio ao toque, com a costura aparente, porta-luvas aqui abaixo que ele desce bem devagar para você estar utilizando. O detalhe aqui em preto brilhante, onde você tem aqui o detalhe da afivelamento de cinto de segurança, airbag, esse detalhe prata que termina no difusor do ar-condicionado. Aqui já o acabamento do painel é todo preto fosco, e aqui o detalhe com as saídas aqui do alto-falantes. O acabamento aqui é bem plástico ao rígido, toda a parte aqui do painel. Na porta do motorista, os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com toque-só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou o botão, ele já faz o rebatimento, e você deixando no modo A, que é o automático, ele vai fazer o rebatimento eletrônico quando você acionar o alarme do veículo. E regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e também direito, que você consegue fazer a regulagem interna. Aqui na parte do painel, ajuste do facho do farol, você consegue colocar para cima ou para baixo a cor do peso que está no carro. Apertando esse botão aqui ao centro, ele vai ficar verde ali, faz parte do sistema comutativo automático, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que vem um carro contra você à noite, ele vai colocar para o farol baixo automaticamente, passou o carro por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente, trazendo mais comodidade para você estar dirigindo à noite. Aqui foi adicionada a tecla Odotrip por conta do painel, então você aperta aqui, ó, ele vai mudar para o Trip A, Trip B e odômetro total aqui no canto, que você consegue fazer as trocas, selecionar. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional com a costura aparente, todo o revestimento aqui em couro macio ao toque, os comandos referente a computador de bordo, comando de som, comando de voz que você consegue fazer aqui do lado esquerdo, e o computador de bordo que você consegue acionar. Do outro lado aqui as estações de rádio, a música que você consegue estar adiantando ou voltando, pulando, enfim, você consegue optar desse lado. E aqui acima, referente ao Toyota Safety Sense, que tem a parte com atualizações identificando veículos, pedestres e também ciclistas. Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você setou 100 km por hora e não percebeu o carro à sua frente diminuindo a velocidade, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém o botão ativo, ele vai dar um alerta sonoro e visual se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem. Ele tem também centralização em faixa, ou seja, quando ele estiver saindo da faixa, ele vai te dar o alerta e vai corrigir a posição ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Esse outro botão aqui mais acima faz parte do pré-colisão, que se você mantém ativo, numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso realmente facilita bastante no uso do dia a dia. E também alerta de oscilação ao volante. Se você tiver com muito sono, fadigado ali dirigindo por muito tempo, começar a oscilar a direção, ele vai perceber, vai te dar um alerta com uma xícara de café ali na tela, informando que
que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com o veículo. Isso também é muito interessante na parte do sistema. As mudanças aqui no volante, no pedal shift para as trocas manuais, e aqui a parte do painel digital, como eu falei para vocês, 12,3 polegadas. Tem os dois arcos aqui do lado esquerdo e direito, o velocímetro de forma analógica, porém é digital, conta giros, temperatura exterior, relógio, indicação de câmbio, velocímetro e as configurações. Aqui referente à temperatura do motor, tanque de combustível que é 50 litros. Se você coloca a seta para o lado direito, ele tem a opção 1, modo econômico, informação de viagem, trip A, trip B, quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, média de consumo, enfim, você consegue fazer essas opções. Colocou seta para o lado direito mais uma vez, ó, trip A, trip B, velocidade média e a parte com a rádio. Colocou para o lado direito mais uma vez, ele volta para o modo A. Se eu segurar aqui o OK e colocar para baixo, eu tenho configurações, mensagens e também aqui fica limpo e volta para os sistemas de segurança que eu consigo ativar ou desativar. Em configurações, segurando aqui, eu consigo alternar aqui a parte referente às configurações do meu painel. Então eu seguro aqui em configurações do medidor, ele já vem aqui, ó, estilo do medidor. Eu consigo colocar, aqui já está no casual, né? Consigo colocar inteligente, ele já vai mudar para esse, robusto, já vai mudar para esse outro aqui, ou esportivo. Então ele já vai mudando aqui. E eu consigo alternar também aqui o tipo de medidor. Eu consigo colocar com os dois arcos aqui ao centro, ou o arco aqui somente ao centro, um só, ou voltando aqui, eu consigo deixar ele sem nenhum arco, deixar a tela aqui completamente limpa. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross XR 2025. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Gravei num lugar bem escondido aqui antes do lançamento do carro. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido um vídeo aqui no canal.